Então, irmãos, nós estamos no sexto estudo sobre em nossa série sobre seitas e heresias. E nesse sexto estudo, nós vamos tratar de uma das heresias que mais tem tomado conta no Brasil, no mundo evangélico. E assim, logo do início eu vou dizer o seguinte: tem muitas igrejas que se chamam pentecostais ou carismáticos, que de forma geral são boas igrejas. Tem muitas dessas denominações que, se uma pessoa chegasse aqui batizada em uma dessas denominações, a gente ia aceitar o batismo, né, dessa pessoa. Eu não ia de uma igreja adventista, por exemplo. Mas uma pessoa chegando, por exemplo, da Assembleia de Deus, eu ia aceitar. Se alguém chegasse aqui querendo ser membro e a pessoa disse, mas eu sou membro de uma igreja adventista, eu sou disciplinado de uma igreja adventista, a gente ia trabalhar para resolver a situação lá antes de vir aqui, sabe? Porque existem muitos bons crentes e de forma geral boas igrejas que têm essa doutrina e que fazem parte desse movimento. Mas nem por isso essa doutrina deixa de ser herética. E nem por isso essa doutrina chega a causar mais grandes estragos mesmo no mundo evangélico de hoje, principalmente aqui no Brasil e em outros países latino-americanos, e eu vou explicar por quê, tintim por tintim. Mas tem também causar estragos nas vidas pessoais de crentes, certo? Na vida pessoal e no andar com Deus e na sua vida cristã, causam grandes estragos. Então, ressaltando, porque eu penso assim, puxa, os comentários debaixo do vídeo sobre os adventistas foram meio pesados. Imagine isso aqui, que tem tomado conta do evangelicalismo no Brasil, né? Tomou conta chegou a esse grau, certo? Que quando o pastor americano John MacArthur, ele escreveu um livro, eu acho que nós temos esse livro aqui, eu sei que eu deixei uma cópia, só se alguém levou, chamado Fogo Estranho, que estava falando sobre alguns dos abusos no movimento carismático. Ele publicou esse livro nos Estados Unidos. Uma editora aqui, conhecidíssima, Thomas Nelson, que é uma editora americana que tem aqui no Brasil também, publicou esse livro, mas aqui no Brasil, quando eles publicaram esse livro, na frente do livro, eles colocaram tipo um pedido de desculpas por não querer ofender demais os carismáticos, né? Na frente desse livro. Essa introdução não aparece na versão americana, só aqui. Por quê? Porque a doutrina pentecostal e carismática tomou de conta do evangelicalismo no Brasil, certo? De uma forma fora de série. Eu lembro, eu falei, eu lembro de ter pessoas lá no seminário, pastor Almir, entre outros, que disseram para mim, olha, lá nos anos 50 e 60, eles pensaram que a grande luta, a grande controvérsia seria uma coisa chamada a teologia da libertação, que era uma coisa, a teologia, talvez a gente até fale sobre isso um pouco, não hoje, mas era um cristianismo mesclado com política esquerdista, né? Mais ou menos, desse jeito. Eles pensaram, não, isso vai ser a grande controvérsia. Mas, chegamos nos anos 60 para 70, a grande controvérsia, a grande luta foi com a renovação carismática. Eu lembro dessa época, quando eu cheguei no Brasil nos anos 90, muitas igrejas batistas regulares estavam, e outras igrejas conservadoras tradicionais, estavam, entre aspas, se renovando.
E quando falava se renovando, isso não era fazer um mutirão e melhorar o templo. Isso era aderir a essa doutrina carismática e pentecostal, certo? Então, nós vamos falar um pouco sobre as raízes, como começou esse movimento e o que tem feito e por que é uma coisa tão séria. Por que o pastor André está pegando uma quarta-feira à noite, fazendo essa apostila para falar com os irmãos? Por que é tão importante? Primeiro, definir alguns dos termos. Tem dois termos que são usados e são usados como sinônimos, mas não são bem sinônimos. Um termo você vê no portão de muitas igrejas por ali, se chama pentecostal, né? Ou como a gente falava no Ceará, pentecostal, né? Pentecostal. E você tem ouvido falar de igrejas carismáticas. Existe uma diferença, existe uma conexão, mas existe uma diferença. Basicamente é desse jeito. Todo pentecostal é carismático, mas nem todo carismático é pentecostal. Qual a diferença? O pentecostal, ele pega os eventos de Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo cai sobre os cristãos, e a gente chama isso de dia de Pentecostes, porque foi nessa festa que aconteceu, né? Festa judaica. E Deus está ali fazendo muita coisa, revertendo, sinalizando a reversão, da maldição da Torre de Babel, por exemplo. Ele está ali formando sua igreja, ele está ali colocando, estabelecendo que a adoração não é mais em Jerusalém, olhando para o templo, mas cada crente agora é o templo do Espírito Santo. É isso que o dia de Pentecostes faz. Mas a gente vai ver o pentecostal, ele pega esse evento único nas Escrituras, e ele vai pegar e dizer, não, essa é uma coisa que deveria acontecer com todos os crentes. E não línguas de fogo acima da cabeça, mas falar em línguas, né? Como aconteceu nesse dia. Então, eles desenvolveram uma doutrina, a gente vai ver aqui, onde você pode aceitar Jesus Cristo, mas aí precisa, depois da sua salvação, precisa haver um batismo do Espírito Santo. E esse batismo, o sinal desse batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Esse é o pentecostal. Okay? Agora, um carismático, que é um carismático, é alguém que acredita que o dom de línguas e o dom de profecia e, de forma geral, o dom de curas, que esses dons ainda existem para a igreja de hoje. Certo? Então, todo pentecostal vai acreditar que esses dons são para a igreja de hoje. Porque tem que crer, porque é o sinal da chegada do Espírito Santo. Mas tem muita gente que não tem essa interpretação equivocada de Atos capítulo 2, mas ainda crê que os dons são para hoje. Dos dois grupos, o carismático é menos mal. Certo? Dos dois grupos, o carismático é menos mal. Inclusive tem alguns, eu tenho lido alguns autores, tenho seguido a carreira de alguns pastores que têm essa visão, mas no resto da sua teologia são bons, excelentes, né? Uma pessoa que crê que depois da salvação precisa de uma outra visitação do Espírito Santo é mais complicado. Porque isso afeta, a gente vai ver, isso afeta o que nós chamamos a soteriologia, ou seja, isso afeta a doutrina da salvação, que é uma doutrina chave para nós. Okay? Então, como é que começou isso? De onde vem tudo isso? Como eu tenho falado aqui antes, tudo que é ruim vem dos Estados Unidos. Né? Tudo que é ruim vem de lá. Não tudo que vem de lá é ruim, mas tudo que é ruim vem de lá. E isso não é diferente. No ano 1900, ou seja, no início do século XX, logo no início, um senhor chamado Charles Parham, que foi criado metodista, ele saiu da igreja metodista, começou a estudar no seminário, não gostou do seminário, nem chegou a se formar no seminário, saiu para evangelizar. Tudo bem, né? Até agora,
Tem muita gente que não se formou do seminário e Deus usou de uma forma espetacular. Mas ele chegou a ter, através de um movimento que existia antes, que nós não temos de entrar, mas ele se chamava Movimento de Santidade. Ele começou a pesquisar esse movimento chamado Movimento de Santidade, em inglês Holiness Movement. Eles pregavam que um crente, entre outras coisas, que um crente podia atingir um nível de santidade quase à perfeição, se não à perfeição. E eles ensinavam, a gente vai olhar um pouco mais de perto sobre isso daqui a pouco, mas aí eles ensinavam também a questão de uma segunda visitação do Espírito Santo. Ele pegou essa questão da segunda visita do Espírito Santo e frisou em Atos capítulo 2. E ele fundou uma escola bíblica só para estudar isso. Chamou vários alunos, começou a ensinar a estudar isso e chegaram à conclusão de que o sinal de habitação do Espírito Santo seria o dom de línguas. Que o que aconteceu em Atos capítulo 2 é para nós hoje. Aqui eles cometem o erro fundamental que muitas seitas e heresias cometem. Esse erro fundamental, e nós temos que nos guardar contra isso. Pegar uma coisa que aconteceu na Bíblia e dizer isso é normativo para todos os crentes. E isso é normativo para todos os crentes. E muita gente faz isso. Eu tenho falado aqui algumas vezes sobre o grupo que minha família participou quando eu era criança e adolescente, que era beirando uma seita, quase uma seita. Tinha umas tendências muito fortes para ser uma seita. E eles fizeram isso muito, inclusive eles chegaram e usaram o texto onde o servo de Abraão vai buscar uma esposa para Isaac e traz a esposa de Isaac de volta. E eles disseram, não, essa aqui é a Bíblia dizendo como deve ser o namoro do crente. Aí, como é que pode, né? Aí eles disseram, não, se você realmente quer ser espiritual, você vai praticar o namoro desse jeito. Seus pais vão ajudar na escolha de seu cônjuge, e você vai se submeter à escolha dos seus pais e casar com... Esse texto no Antigo Testamento não tem nada a ver com namoro cristão. Nada a ver. Mas é um erro que muita gente pega. Eles pegam uma coisa que aconteceu e diz isso aqui é normativo para todos os crentes. Em Atos capítulo 2, e essa aqui não é diferente. Uma coisa que Deus tinha um propósito específico, os pentecostais, e esse homem chamado Charles Parham, ele pegou e chegou a ensinar isso, e procuravam estimular essa habitação do Espírito Santo. Né? Eu não tenho lido, eu pesquisei, eu não tenho lido como eles explicam a falta disso, de forma geral, do tempo de Pentecostes para cá. Né? Onde durante 2000 anos do cristianismo isso não existia, quase 2000 anos. Aí só aí que começou, mas eles chamavam isso de um grande reavivamento e também um sinal dos últimos tempos, nós vamos ver já já. Dia 1º de janeiro de 1901, é um dia muito importante para os nossos amigos pentecostais, porque nesse dia uma aluna dessa escola bíblica, chamada Agnes Osman, teve uma experiência em que ela falou em línguas, e ela diz que essa língua que ela estava falando era o chinês. Certo? E isso é importante também, porque quando eles começaram, para o Charles Parham e outras pessoas, todo mundo, na verdade, nesse movimento do início, línguas, na concepção deles, era uma língua como qualquer outra língua. Uma língua que seres humanos e algum ser humano no mundo vai entender. Então era chinês, era japonês, era francês, era português, era inglês, né? Era alguma língua que alguém vai entender. Língua estrangeira. Como língua estrangeira, língua humana. Como em
Atos capítulo 2 era. Em Atos capítulo 2 são pessoas entendendo as coisas na sua própria língua. E Deus usa isso para expandir o Evangelho. E eles acertaram nesse ponto. Eles disseram, não, se vai ter esse dom de línguas, é porque Deus vai fazer a mesma coisa. Ele vai usar para expandir o seu Evangelho. E a ideia era essa. E as pessoas então podiam ir para o campo missionário sem ter que estudar a língua. Então, nesse momento, nós temos a Agnes Osman que fala em chinês, né? Entre aspas. E depois, logo depois, muitas outras pessoas, a febre pega e muitas outras pessoas começam a fazer, né? Um aluno, em 1906, o Charles Parham, ele começa a pregar e seus alunos saem. Em 1906, um dos seus alunos, que é a foto de baixo, chamado William J. Seymour, ele chega na cidade de Los Angeles com o propósito de pregar sobre dom de línguas, né? Aí ele foi para uma igreja que não aceitava essa doutrina, ele foi expulso, e ele funda a sua própria igreja. E nessa igreja eles começam a ir em uma rua e várias pessoas começam a falar em línguas. Aí eles dizem, nós estamos tendo um grande reavivamento. Em 9 de abril, isso em 9 de abril, né? Em 14 de abril, eles alugaram uma igreja abandonada em uma rua de Los Angeles chamada da Rua Azusa. E ali se instalam, né? E eles colocam o nome de seu movimento como sendo... cadê? Eu coloquei missão de fé apostólica, missão de fé apostólica. Então, eles formam essa igreja e muita gente começa a fazer, e existe esse ânimo, nós estaremos falando essas línguas e saindo para os países e as pessoas vão nos entender. Nós vamos ter que aprender línguas de ninguém, sabe? Começar logo a evangelizar. E então, em 1907, eles enviam seus primeiros missionários, Alfred e Lillian Garr. São enviados como missionários para a Índia, né? E eles vão para a Índia, e na Índia, eles não encontram ninguém que entendesse o que eles estão falando. E isso para eles é uma grande decepção. Porque o propósito dessas línguas era para isso. A grande deles começam a falar, e não somente ele, outros missionários em outras partes do mundo voltam, ninguém está entendendo a gente. O que está acontecendo? Aí Alfred e Lillian Garr retornam e eles começam a procurar nas Escrituras e eles chegam a 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo fala, mesmo se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, aí eles, tchim, e assim, o texto não está nem falando nisso, mas assim, tchim, nós estamos falando a língua dos anjos. Agora vocês já estão entendendo uma semelhança com outros grupos que nós falamos, que tipo os adventistas ou testemunho de Jeová, que chegam a uma conclusão bíblica, no caso deles uma profecia. A profecia não acontece. Então, em vez de dizer, eu estava errado, gente, foi mal. Em vez de dizer isso, eles chegam, não, deve ter um outro sentido para a gente ter razão. E a mesma coisa com esse dom de línguas. Não era do jeito que eu pensava, não era do jeito que aconteceu em Atos capítulo 2, mas então deve ser língua dos anjos. E essa coisa não serve para evangelismo nenhum. Até atrapalha o evangelismo, mas serve para dizer que o Espírito Santo entrou em mim. Certo? E é uma coisa que eu demonstro para os outros. Agora, vou abrir um parêntese aqui. Quando você está ouvindo uma outra língua, mesmo que você não fale nenhuma palavra dessa língua, você pode distinguir essa língua, né, de sílabas repetidas de bobagem. Então, por exemplo,
Eu vou lhe dar 2 exemplos aqui. Minha esposa e meu filho, isso não vale porque ele já entende. Mas vou lá. Primeiro exemplo. 7 years ago, our fathers brought forth upon this continent a new nation, conceived in liberty, dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation and other nations so conceived, so dedicated, can long endure. We are met on the great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place to those who here gave their lives that that nation might live. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Shabala shabala hamala shabala hamala hamala shabala hamala shabala hamala 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 shabala hamala hamala shabala. Qual dos 2 exemplos é uma língua verdadeira? Que comunica um sentido. Mesmo vocês não entendendo o sentido, vocês sabem que é uma língua. Certo? Foi a primeira. A segunda não. A segunda foi chábulas, foi sílabas repetidas e bobagem. Certo? E assim, quando você vai em nossas igrejas pentecostais, eu fui convidado para pregar em uma cidade em que eu preguei, né? Me convidaram para pregar o evangelho. Vou pregar o evangelho. Do meu lado estavam vários pastores pentecostais, né? E vamos orar. E eu comecei a orar e como é de costume com alguns dos nossos irmãos pentecostais, eles começam a orar junto, né? E de repente do meu lado estava falando coisas, isso não é português não. Mas também não era nenhuma língua, era shabala, shabala, hama, hama. Né? Eu não estou exagerando. Né? Não estou exagerando. Você pode ir em qualquer igreja da Assembleia ou outros e você vai ouvir esse tipo de coisa. Pastor, e essa segunda, apesar de ter uma certa leve semelhança com o árabe, ainda assim mesmo a assim, gente percebe que não é. Mesmo assim, você pode, eu queria poder falar hebraico fluentemente, para dizer a diferença, para mostrar a diferença, porque é totalmente diferente. Só de ouvir a gente sabe que não é. Então, eles fazem essa mudança. Agora, isso em 1907, 3 anos depois, aliás, antes, nesse interino, 2 homens suecos vão para os Estados Unidos. Esses 2 anos se chamam Daniel Berg e Gunnar Wangren. Você já ouviu esses nomes? Uma vez eu estava em um acampamento e eu fiquei responsável pela história bíblica, né, nesse acampamento. Aí uma pessoa ficou responsável pela história missionária. E foi eles 2. Com certeza. Esses 2. Essa aqui que vai, os comentários vão embaixo do vídeo. Esses 2 chegaram nos Estados Unidos e foram para a cidade de Chicago, onde tinha, já o movimento havia expandido para o país todo. E em Chicago eles encontraram com o ramo desse reavivamento da Rua Azusa, né? E eles se empolgaram com isso, aderiram a essa doutrina, já com a noção de que o dom de línguas era um dom, era uma coisa, era dos anjos, né? E, segundo eles, tiveram uma visão que eles deveriam ir para um lugar chamado Pará. E eles procuraram no mapa, onde aqui a gente encontra um lugar chamado Pará, e encontraram no Brasil. Então encostaram logo em 1910 em Belém do Pará. Eles foram numa igreja batista e olha, presta atenção. Essa é uma coisa, quando eu cheguei nos anos 80 e 90, e isso estava acontecendo muito, isso acontecia nos Estados Unidos, na sua primeira igreja, meu pai teve que enfrentar pessoas com isso, eles gostavam, os carismáticos gostavam muito de infiltrar igrejas tradicionais e subverter e tomar de conta igrejas tradicionais. Quando eles não conseguem, eles são expulsos, eles vão levando uma turma. Dividem. É uma prática muito antiética, mas é uma prática que eles fazem. E eles chegam numa igreja batista. Depois que eles começam a pregar essa doutrina, eles são expulsos dessa igreja batista, eles formam sua própria igreja, que é chamada, eles chamam Missão de Fé Apostólica.
Em 1914, lá nos Estados Unidos, as igrejas que foram fundadas como resultado desse reavivamento da Rua Azusa, essas igrejas são chamadas de Assembly of God, em inglês. Isso se chama Assembleia de Deus. Então, em 1918, a Missão de Fé Apostólica aqui no Brasil muda também seu nome para Assembleia de Deus. E eu acho que não existe mais conexão orgânica, mas naquela época tinha, pelo que eu entendo, uma conexão orgânica com a Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos. Né? Agora, eu vou dizer uma coisa, é que nem a Assembleia de Deus, ou nem os Adventistas, a Assembleia de Deus é muito mais forte aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Existe. E tem muitos. Mas não chega nem aos pés daqui onde você vê uma Assembleia de Deus e às vezes duas ou três igrejas da Assembleia de Deus no mesmo quarteirão. Aqui em São Luís é desse jeito. Okay? E além da Assembleia de Deus e outras denominações, que são denominações carismáticas, tipo Quadrangular e outros, existem muitas igrejas que eram uma vez tradicionais, que, como eu falei, nos anos 60, 70, 80 se renovaram. Houve uma grande divisão na Convenção Batista Brasileira, e por isso que existe hoje a Batista Nacional, porque a Batista Nacional é o que eles foram carismáticos que entraram na Convenção Batista, não conseguiram reconciliar, fizeram uma divisão, né? E agora é a Nacional. Então, assim, muitas igrejas, até igrejas boas, igrejas que são tradicionais, mas são muito influenciadas por esta doutrina, certo? Por que isso é importante? Por que eu estou colocando aqui? No final da apostila eu coloquei os principais erros. São vários, mas eu quero focalizar em 3 aqui. Primeiro, essa questão do batismo do Espírito Santo com línguas como evidência. Então, na concepção deles, você é salvo e depois você vai ter uma experiência, e essa experiência vai te dar vai ser o sinal que o Espírito Santo entrou, né? Isso é muito comum. Um dia eu peguei um Uber e eu comecei a conversar com ela, e na metade do caminho ela me perguntou se eu acreditasse em Deus. Aí eu disse, é meio complicado um pastor não acreditar em Deus, né? Aí ela disse, o senhor é pastor, que coisa boa. E a gente começou a ter aquela comunhão de 2 crentes. Eu tenho certeza que ela é crente, né? Não estou dizendo que não é. Mas, pro final da viagem, ela começou a falar da experiência que ela teve quando o Espírito Santo desceu. Aí eu, então, é essa doutrina aqui. Aí ela disse, eu queria que todo mundo tivesse essa experiência. Aí eu disse, mas o que você fala para uma pessoa que nem eu, que nunca teve? Né? Será que eu sou crente? Será que o Espírito Santo vai habitar em mim? O que você tem a dizer? Mas pastor, se você pudesse experimentar o que eu experimentei, o que eu passei. E eis o problema. É um problema enorme, porque a gente, assim, a gente vê isso em outras áreas, no evangelicalismo aqui no Brasil, onde nossas experiências servem, assim, onde nós interpretamos a palavra de Deus na luz das nossas experiências. Então, eu tive essa experiência, então a Bíblia deve ser interpretada dessa forma. Né? E quando a gente pega essa mentalidade, a gente pode fazer qualquer barbaridade com a palavra de Deus. Né? Então, a palavra de Deus diz, pegar outro exemplo, a palavra de Deus diz que homossexualismo é pecado. Mas eu conheço tanta gente boa, gente legal mesmo, gente generoso, gente talentuoso, gente que é homossexual. E a gente começa a reinterpretar a Bíblia, não deve ser tão ruim assim. Começa a reinterpretar a Bíblia de acordo com a nossa experiência. E infelizmente nós não temos esse luxo.
Então, independente da experiência que a pessoa tem, eu nunca vou negar que uma pessoa teve uma experiência. Eu vou duvidar que foi o Espírito Santo. Eu não vou necessariamente duvidar que foi um Espírito, mas eu vou duvidar que foi o Espírito Santo. Né? Mas, e assim, isso serve para criar um certo elitismo. Ah, você nunca teve essa experiência. Mas eu sou de um nível acima. Por quê? Porque eu tive essa experiência. Duas coisas. Primeiro, Romanos 8 e 9. Isso é muito importante. Vós, porém, não estáis na carne, ele está falando para pessoas crentes, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, assim, se você aceitou Jesus Cristo, se você é crente em Jesus Cristo, no momento em que você foi salvo, o Espírito Santo entrou em você. E está lá. E continua lá. Porque esse mesmo capítulo, no final do capítulo, o apóstolo Paulo diz o quê? O que pode me separar do amor de Cristo? Nada. Ele faz uma lista. Nadinha, nadinha, nadinha. Pode nos tirar do amor de Cristo. Então, o Espírito Santo, se nós somos crentes em Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo. Não existe um período de tempo entre salvação e um suposto batismo pelo Espírito Santo. Outra coisa, segundo a palavra de Deus, eu não coloquei essa referência aqui, mas vamos ver se os irmãos sabem. Segundo a palavra de Deus, como é que nós podemos discernir se alguém tiver o Espírito Santo? É por alguma experiência espetacular? Pelos frutos. Os frutos do Espírito, que são, lista alguns: amor, paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio. E isso é muito importante. Domínio próprio. Por quê? Porque o que caracteriza essas manifestações que as pessoas têm quando caem no Espírito é uma perda de controle. Se você tem presenciado, eu tenho assistido cultos pessoalmente, onde as pessoas caem no Espírito e perdem o controle, entre aspas. Eu tenho visto muito mais barbaridades nos vídeos, certo? E no YouTube. E assim, o que caracteriza é uma perda de controle. Mas a palavra de Deus fala que um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. Então, quer dizer que o Espírito Santo vai se manifestar de uma forma que vai contrário ao fruto que ele está querendo desenvolver na minha vida. Não vai. Por que isso é importante? Ligando o batismo do Espírito a uma experiência emocional promove insegurança e dúvida em pessoas que nunca tiveram tal experiência. Sim. Então nunca. E eu poderia ter acrescentado, produz até hipocrisia, porque uma pessoa fica tão agoniada, eu quero ter essa experiência, que finge. Eu tenho ouvido testemunhas de pessoas que fizeram isso, que foram para um evento de pentecostal, onde você tem que ter essa experiência, e a pessoa ficou insistindo, até que a pessoa que estava querendo ter a experiência, mas nada estava acontecendo, fingiu. Né? E essa pessoa que falou para mim. Aí você mente. Né? Isso é mentira. No fundo, vocês sabem, não foi real. Então, vamos falar um pouco sobre a continuação dos dons de revelação. Infelizmente, a gente precisaria talvez de uma noite para isso. Eu não vou passar uma noite. 2 Timóteo 3, 14 e 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Onde é que nós encontramos a palavra inspirada de Deus? Aqui. Certo? Aqui. Quando as pessoas falam em línguas, o que eles estão dizendo? O Espírito Santo está falando através de mim.
quando eles fazem profecia, né? Eu tenho, quantos de nós já temos tido alguém que chegou para mim, eu tenho uma palavra profética para você. Quem já falou isso? Todo aqui é extremamente comum isso. Corra disso aí, fuja, porque assim, é muito fácil se nós criarmos essa noção de que o Espírito Santo falou através de Pedro, através de Paulo, através de Tiago e através da minha tia Agnes. E de repente a gente coloca as palavras da minha tia Agnes no mesmo patamar. E minha tia Agnes pode ter os melhores de motivos, certo? Mas ela não está falando as palavras de Deus. Ela não está inspirada. E isso facilita. Por que isso é importante? Isso facilita para que charlatões e pessoas de más intenções e pessoas que querem controlar tomam de conta de igrejas e de vidas de pessoas. Então a gente fazendo um aconselhamento uma vez com uma menina que era de uma dessas igrejas, mais Itaciara que estava fazendo aconselhamento. E ela estava ficando doida, porque que o pastor dela, a pastora, né? É outra coisa. A pastora dela disse para ela que Deus, ela tinha uma palavra de Deus para ela, que Deus queria que ela casasse com tal homem. Então ela estava namorando com tal homem que mais dava meio mundo de problemas e era óbvio que não era compatível. Mas o pastor havia dito e então que havia profetizado. E como é que... E isso é outra coisa. Isso faz com que o povo se desvie da palavra de Deus para correr atrás de outras profecias, correr atrás de outras coisas. Porque eu vou dizer, é muito mais fácil eu chegar para o irmão Cides e dizer: irmão Cides, você tem uma palavra de Deus para mim, que o Senhor já profetizou, né? Então profetiza sobre mim. É muito mais fácil isso do que abrir a palavra de Deus e estudar, e entender, interpretar, e as pessoas correm atrás disso. Então, isso é muito importante, a gente reafirmar o que nós chamamos da doutrina de sola escritura. Seja o nosso guia espiritual, o nosso guia para a nossa vida, é isso aqui, e somente isso aqui. E se alguém chegar e disser para você: eu tenho uma palavra de Deus para você, a próxima coisa que tem que sair da boca dessa pessoa é a palavra de Deus. Um versículo da Bíblia, bem interpretado. Senão, foge. Essa última, eu coloquei a santidade como uma experiência única. Isso eu falei no início. O movimento carismático tem suas raízes no movimento chamado movimento de santidade, que pregava que era possível o homem se tornar, se não totalmente perfeito, então quase perfeito nessa vida. E que essa santidade não era bem não era um processo, mas assim, é uma coisa concedida. E que a pessoa deve buscar uma experiência, e tendo essa experiência, essa experiência espetacular na sua vida, que Deus havia concedido para vocês santidade. Agora, vamos entender, nós somos, aos olhos de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos o quê? Santos. Deus olha o pecado, Deus olha para nós, e em vez de ver o nosso pecado, Ele vê o sacrifício de Cristo. Então, nesse sentido, todos nós somos santos. Ok? Mas nós estamos sendo santificados. E isso, irmãos, é um processo. Veja Filipenses 3, 12 a 14. Não que isso é o apóstolo Paulo falando.
Então, se é o apóstolo Paulo que está dizendo isso, se é verdade do apóstolo Paulo, conta mais para mim, certo? Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa vida cristã é um progresso, é uma vida progressiva, onde nós vamos aprendendo, onde nós vamos falhando, onde nós vamos nos levantando, aprendendo das nossas falhas e continuando. Nós vamos pecando, o Espírito Santo vai nos convencendo do nosso pecado, nós vamos deixando o nosso pecado e nós vamos continuando. E nós vamos ter dias onde espiritualmente nós somos muito ruins. E nós vamos ter dias onde espiritualmente nós somos muito bons, né? E nós vamos ter momentos de derrota, e nós vamos ter momentos de vitória. E nós devemos agradecer a Deus pelas vitórias e aprender das derrotas. Mas em nenhum momento nós vamos chegar a um ponto nessa vida onde nós podemos chegar e dizer: eu alcancei, eu consegui. Nós devemos poder olhar para trás e dizer: Deus já me livrou de muita coisa, Deus já me ensinou muita coisa, Deus já me perdoou de muita coisa, certo? Por que isso é importante? Porque isso talvez seja mais importante, esse erro é mais importante, mais grave do que a questão de línguas. Porque isso toca no conceito de que é a salvação. Porque eu vou te fazer uma pergunta, existe essa noção? Então Jesus já me aperfeiçoou, mas se eu pecar, isso quer dizer o quê? Que eu perdi a salvação. Eu preciso me converter de novo, porque obviamente a primeira conversão não pegou. Né? E eu fiquei impressionado. Um tempo atrás eu fui chamado pela PEC para ser professor no seu curso de, como se chama? CEDIC era? Tem vários, mas o CEDIC é o... que era doutrinário. Eu ensinei dois módulos. Um era doutrina do Espírito Santo e outro era doutrina da salvação, ou doutrina da redenção, era o nome. Soteriologia. Os livros são bem bons, os livros que eles estão para... São bons, são excelentes. São excelentes esses livros. E eu pensei, puxa vida, eu olhei até o material bem tradicional, bem bíblico, do Espírito Santo. Eu disse: rapaz, quando eu apresentar esse material, eles vão... Porque a maioria são assembleanos. Grande maioria, para nossa vergonha. Em todo lugar. Para nossa vergonha, porque eles realmente têm esse espírito evangelístico e eles devem ser admirados e louvados por isso. Certo? Mas aí, olhando isso, rapaz, eles vão odiar isso. Aí eu apresentei, aí eu vi algum, não se chama pushback, uma resistência, mas tudo, não, pastor, a gente entende, você é de outra linha, a gente entende, tudo bem. Isso foi na questão do Espírito Santo, né? Que quando você fala do Espírito Santo, é questão dos dons do Espírito, questão de línguas, essas coisas. Falei abertamente, sem problema. Cheguei à questão de salvação. E quando eu cheguei, e o livro apresentou também muito bem, se você aceitou Jesus Cristo uma vez, e você é salvo verdadeiramente, você é salvo para sempre, aí que houve reação. E reação forte. Uma senhora sentada lá e disse: uma irmã, e ela disse, ela estava argumentando, disse: deixa eu ver se eu entendo direito o que você está dizendo, irmã. Eu disse: você está dizendo que se eu mentir para você, aliás, eu usei ela como exemplo, disse: se você mentir para mim, você é crente, mas você mente para mim, aqui agora. Aí depois você sai para a rua sem confessar e passa uma carreta e você morre. Você vai para o céu ou vai para o inferno? Pastor, eu vou para o inferno. Eu não confessei meu pecado. Mas que doutrina católica é essa? Que catolicismo é essa? Ele diz: não, pastor,
Aí ela diz, não, pastor, mas Deus, quando ele morreu, quando eu fui salvo, Deus salvou, Cristo redimiu os pecados do meu passado, mas não os que eu iria ainda cometer. Aí eu disse para ela, mas quando Cristo morreu, quantos dos seus pecados ainda estavam no futuro? Aí a conversa foi, aí ela disse, irmã, olhe essas passagens da palavra de Deus e entenda, irmã, que você é perdoada. Aí disse, pastor, eu não sou. Se você crê em Jesus Cristo, você é perdoado. Você é, pastor, eu não sou. E ela levantou e saiu. Eu fiquei besta. E assim, houve um silêncio, né? Aí eu disse, gente, desculpe, eu não sei nem se vai ter clima para a aula, porque eu não quero ofender, né? Não foi meu propósito. E uma outra sentada lá e disse, pastor, vai ter que nos perdoar porque nós estamos ouvindo coisas que nós nunca ouvimos antes. Você está... Foi uma coisa que com os anos eu entendi com a PEC. Pois é. Assim, logo nos primeiros anos eu ainda achava estranho demais. Mas depois eu entendi a grandiosidade de fazer um trabalho como esse. Porque muitos vão despertar e muitos despertam. Só que para eles é difícil porque eles passaram a vida toda ouvindo outra coisa. E pensando, eu lembro que eu ouvi um grande líder da Assembleia aqui, que é muito envolvido na política, né, aqui. Aí ele se levantou para fazer uma defesa do cristianismo. Né? Aí legal, plataforma grande, ele vai evangelizar e diz, não, o cristianismo é uma religião onde Deus estende sua mão e nós estendemos nós. Né? E nós encontramos Deus no meio. Não, eu não tenho condições de estender minha mão. Estou morto nos meus pecados, delitos e pecados. Deus me resgatou através de Jesus Cristo. E foi só Deus. E outra coisa, não, mas assim, Deus me salvou, mas eu preciso me manter salvo. Meus irmãos, se fosse para me manter salvo, eu já estava perdido há muito tempo. Jesus não vinha. Como? Jesus não teria vindo. Pois é, se fosse eu para me manter salvo, eu estava frito. Quem é que me mantém salvo? Quem que me aperfeiçoa todo dia? É Jesus Cristo, não sou eu. Isso, irmãos, atinge isso. Por que eu disse que isso é até mais grave do que o pentecostalismo, né, e o dom de línguas e essas coisas? Porque isso beira a uma salvação por obras. Por isso que eu disse, que doutrina católica é essa? Porque é uma salvação. Chega a ser, se eu sou responsável para me manter salvo, isso chega a ser, e salvação por obras é uma falsa salvação, uma falsa doutrina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Agora, eu tenho ouvido pastores assembleianos e outros pregando boas mensagens de salvação. Boas mensagens, mas a gente não pode negar que essa doutrina existe e é muito comum por causa dessa noção. Agora, tem uma outra coisa que é importante a gente entender, que essa doutrina, esses erros, essas heresias do pentecostalismo abriu caminho para outra heresia pior, que se chama neopentecostalismo. Neo é um prefixo que quer dizer novo, né? Novo pentecostalismo. Novo pentecostalismo vai ser um assunto da semana que vem, certo? Mas o pentecostalismo abriu as portas para isso, e isso também nas últimas 2, 3 décadas tem tomado de conta do Brasil. 3 não, desde os anos 90, mais ou menos, tem tomado de conta do Brasil, do Evangelho, e tem dado a gente fala isso em português, tem dado um olho roxo. Vamos para as mangas. Tem dado do jeito que ela falou. Como? Tem dado pano para as mangas. Pano para as mangas. Isso é nova para mim. Tem sujado, tem manchado o nome dos crentes no Brasil todo.
o neopentecostalismo. Mas isso vai ficar para a semana que vem, nós vamos conversar sobre isso. Mas entenda, eu vou lembrar, mas entenda que o neopentecostalismo só é possível por causa do pentecostalismo, ok? Pode desligar ali.